Olá, nosso encontro marcado mais uma vez na capital dos paranaenses. Estamos aqui em Curitiba. Dessa vez para conhecer um pouquinho mais da história do CREF 9 Paraná. E esse profissional que cada vez busca se aperfeiçoar, que busca se integrar e que busca crescer profissionalmente através dos seus conselhos, da sua entidade de classe. Nós estamos aqui no CREF 9 Paraná para conversar com o professor Antônio Eduardo Branco, que é o presidente do CREF 9 Paraná, que vai nos falar daqui a pouco a respeito dessa história de sucesso. Tudo bem, professor Branco? Tudo bem. Olá, telespectadores do Encontro Marcado. É um prazer recebê-los aqui. Muito bem, nós estamos só começando o nosso programa e depois do intervalo nós vamos conhecer um breve histórico do CREF 9 Paraná, uma história de sucesso há uma década, valorizando essa profissão do professor de educação física. O intervalo e já voltamos. Como eu disse na abertura, estamos de volta, direto aqui da capital dos paranaenses, Curitiba. Nós estamos no CREF 9 Paraná para descobrir no Encontro Marcado um pouco mais dessa história de sucesso do CREF 9 há uma década, batalhando pelo profissional de educação física. Nós estamos aqui com o presidente atual do CREF 9 Paraná, Antônio Eduardo Branco, para nos dar um breve histórico dessa história de sucesso. Há tanto tempo atrás se lutava para 2.000 associados, professor. Exatamente. Hoje a gente já está chegando perto de 20 mil. Conte um pouquinho dessa história. A gente já passou de 20 mil. Já passou? Já passou de 20 mil. Então conte um pouquinho dessa história, dessa luta desse profissional da educação física. Olha, o CREF 9 Paraná tem uma história única e muito bonita. Foi o único CREF no Brasil, dos 14 existentes, que o movimento começou no interior com um sujeito parceiro, amigo, chamado Almir Grum, que vocês devem conhecer muito bem. Esse Almir Grum incutiu uma sementinha na mente de todos nós, dizendo: precisamos de um conselho de ordem. Ele já vinha no movimento há muito tempo, já vinha num trabalho incansável pela FIEP e nos levou a mim, ao Paulo Antonelli, a ele, ao Julimar, ao Aguinaldo Baldo e ao Almir Hugo Lopes. E junto com esses vieram tantos outros. E começou-se esse trabalho no interior, no carro de cada um, no esforço de cada um, com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio suor, e hoje nós somos uma realidade. Legalmente, nós estamos completando 10 anos, mas a seccional e o trabalho do Almir começou no dia 1º de setembro de 98 e, às vezes, muito antes. Portanto, nós temos mais de 14 anos aí de estrada com esse nosso mentor, que foi o nosso primeiro presidente. Então, a nossa cidade, Foz do Iguaçu, tem uma parcela importante nesse histórico, visto que o professor Almir está lá já há muito tempo. Foi lá que começou tudo. A primeira reunião de posse do Conselho Federal foi em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu foi o berço do Conselho Federal de Educação Física através do professor Almir Grum. O que eu estou fazendo aqui é tentando honrar a competência com que ele iniciou isso aqui e, graças a ele, hoje eu estou nesse cargo com muito orgulho. Fico até emocionado por falar, porque o Almir Grum sempre foi um grande mentor. Ele me ensinou a ser paciente, ele me ensinou a ser ponderado, e hoje nós temos, com orgulho, eu tenho orgulho de falar que o CREF 9 Paraná é o CREF que mais cresceu nesses últimos 3 anos no Brasil. Olha quanta coisa mudou, professor. Há mais de uma década se lutava para ter 2.000 associados. Hoje já passamos dos 20 mil. E éramos uma seccional de Minas Gerais. Hoje temos a nossa própria história, estamos escrevendo ela. Exatamente. O professor Almir, com muita competência, pediu ao presidente Cláudio Boschi, que era o presidente do CREF 6, ao qual nós éramos adjuntos, né, para transformarmos em seccional. E nós saímos naquela luta incansável de conseguir os primeiros 2.000 registrados para poder nos tornarmos CREF. Quando nós entregamos já para ser CREF, nós já estávamos com 4.000 registrados. Uma luta monstruosa,
Mas essa luta não para, essa luta está só começando, porque nós estamos hoje com 20 mil, mas os problemas se avolumaram, né? As competências também, e o mundo e o mercado de trabalho são dinâmicos, estão aí. Agora, é muito importante o que você falou, porque nós não podemos esquecer desse começo. E o professor Almir não nos deixa esquecer desse começo, porque ele está todo dia conosco. E todo final de ano, nós já pensamos naquele grande evento lá em Foz, e é onde se comemora, o Brasil inteiro vai para lá comemorar, junto com a FIEP e o CREF 9 e o CONFEF, esse congraçamento dos profissionais. Isso é muito bacana. Então, a história do Congresso Internacional de Educação Física, que tem também o professor Almir e a sua equipe à frente, tem muito dessa história do CREF também. Claro, claro. Paulo Antonelli, Nelson Chavala, Julimar, Aguinaldo Baldo, eu estava junto, e tantos outros vieram, Márcia Dib. É até ruim falar em nomes, porque a gente pode esquecer alguns. E tudo isso começou com 2 pessoas, Jorge Steinhilber e Almir Grum. O Almir Grum foi aquele que chegou para mim e falou assim: preciso da sua ajuda para formar um conselho. Eu não tinha muita noção do que eu estava entrando, mas como eu estava conversando com uma pessoa que tinha uma credibilidade muito grande, nós falamos: Almir, não importa o que você está fazendo, estamos com você. Isso é muito importante. Bom, eu queria que você nos falasse, então, o que mudou de lá para cá desse profissional de educação física, os avanços, as conquistas, enfim, para depois a gente entrar no funcionamento do Conselho. Olha, hoje, graças a esse trabalho, o profissional de educação física, hoje, ele tem uma profissão. No Código Brasileiro de Ocupação, ele tem um número designado. Ele pode se aposentar mesmo que ele não esteja no Estado. Antigamente, só se você estivesse em um órgão público que você se aposentava como professor, porque professor não é profissão. Agora, profissional de educação física é. Hoje você se aposenta como personal trainer, hoje você se aposenta como na área da saúde, tá? Trabalhando junto a um cardiologista. Graças ao sistema, a educação física não foi extinta 10 anos atrás. É isso, eu ia lembrar, inclusive, porque foi uma luta muito grande, né? Uma luta incansável de todo o sistema. Graças ao Conselho, nós não deixamos que o projeto 90E da Lei Pelé passasse e todos os técnicos de futebol se tornassem profissionais, mas sim aqueles egressos das instituições de ensino superior. Graças ao Conselho, hoje, nós temos o reconhecimento público da sociedade e a sociedade tem o direito de ser atendida por um profissional. E se assim não for feito, ela tem um conselho de ética para reclamar. Graças ao Conselho, hoje, nós pertencemos ao Conselho Nacional da Saúde e, pela nossa atividade física, nós promovemos saúde à família brasileira, sem deferência nenhuma, sem demérito nenhum os médicos, mas médico trata de doença. E nós fazemos a promoção da saúde. Nós trabalhamos junto com eles na promoção da saúde. Isso sem falar na grande vitória também do reconhecimento profissional, né, professor Branco? O reconhecimento profissional é uma coisa muito importante. Essa comemoração que você vai ter a possibilidade de estar junto com a gente nos dá muito orgulho que o Encontro Marcado esteja lá junto com a gente. O professor Almir, todos esses pioneiros, todos os pioneiros do Paraná que nos ajudaram a construir, todos os políticos que ajudaram a construir essa realidade estarão lá sendo homenageados. Veja bem, essa homenagem o Almir já fazia no Top 100 lá em Foz do Iguaçu. Nós copiamos essa ideia e resolvemos transcrevê-la para o Paraná todo como um momento único de reconhecimento ao profissional, porque até então o profissional no Paraná nunca tinha sido reconhecido nem homenageado. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já já a gente volta falando da história dos 10 anos do CREF 9 Paraná. Eu volto em seguidinha e espero que você continue conosco aqui no Encontro Marcado.
volta com o nosso encontro marcado. Vamos para o segundo e último bloco, direto aqui de Curitiba, do CREF 9 Paraná, falando do histórico de 10 anos de sucesso dessa entidade que visa dar apoio, proteger e acompanhar o crescimento do profissional da educação física. Nós estamos aqui com o professor Branco, que é o presidente do CREF 9 Paraná, e que está nos falando a respeito disso. E na abertura desse segundo bloco, professor, eu quero que o senhor me fale da competência de um conselho de ordem, as suas benfeitorias para o profissional da educação física e também para a sociedade. Stan Godoy, obrigado por essa pergunta que vai dar oportunidade para a gente falar aos telespectadores o que é um conselho de ordem. O conselho de ordem está para cuidar da intervenção, ou seja, da atuação do profissional de educação física, que ela seja ética e competente em benefício da sociedade, para promover a saúde dessas pessoas que recebem a dinamização da atividade de um profissional de educação física e que realmente, se ele vender por R$100 uma hora aula, que ele dê R$100 de competência nessa aula e não 50 minutos de embromation. A segunda coisa é, este conselho de ordem, ele recebe todos os profissionais, os registra, mas o guarda também sobre uma égide de jurisprudência. Ou seja, ninguém pode entrar nessa profissão e na nossa prerrogativa de trabalho, a não ser aqueles que estão registrados aqui. E como é que isso acontece? O acadêmico chega na recepção, é recebido, é encaminhado ao departamento de pessoa física, lá ele entrega a sua documentação, faz o seu registro, esse registro tem um tempo mínimo prévio para análise desse documento e recebe uma identidade, uma cédula profissional que serve em todo o território nacional, com seu CNPJ, com a sua identidade e o número de inscrição no CREF. Ou seja, vai ser a identidade profissional dele para atuar nesse mercado. A partir dali, essa identidade profissional serve para tudo. Ele se identifica não mais com a cédula de identidade normal que ele tirou na Secretaria de Segurança Pública, mas com essa cédula de identidade profissional. Isso nos dá uma chance de ter feito parcerias com as instituições de ensino superior muito grande. As instituições hoje são nossas parceiras no sentido de dar significância às suas grades curriculares e abrir um mercado de trabalho para acolher esses profissionais que estão formando. Nós estamos em constante contato com as instituições de ensino, com as academias, com as áreas hospitalares, com as áreas de recreação, com as secretarias municipais de esportes, com a Secretaria Estadual de Esporte, com o Ministério de Esporte, com a dinamização das políticas públicas de esportes, para saber de que tipo de perfil estão precisando do profissional. E, junto com as universidades, nós formamos esse profissional para que ele tenha uma imediata acolhida no mercado de trabalho. Isso é bom para nós, isso é bom para a universidade, isso é bom para o registrado e melhor ainda para a sociedade que é bem atendida. Então, fica claro aqui que existe uma parceria do CREF 9 aqui no estado do Paraná com as faculdades e com as universidades na melhor formação desse profissional. Elas, junto com as federações, junto com as secretarias de esporte, junto com as associações desportivas, são os nossos grandes parceiros. As federações também são nossas grandes parceiras, as instituições de ensino, as iniciativas privadas. E eu queria fazer um agradecimento em seu nome a toda a mídia que tem dado uma acolhida muito grande à nossa luta, não só a luta do Sistema Confef-CREF, mas a luta da FIEP também. Muito bem. Um outro tema muito importante, professor, falando de futuro já, a importância da educação física nas escolas. A importância da educação física escolar é a célula máter de tudo. Tudo começa na escola. A educação física escolar não deve ter um cunho de rendimento, mas o esporte deve ser usado como esporte cooperação, esporte formador, esporte cidadania. E quem pode fazer essa grande diferença sempre é o profissional de educação física. É o profissional de educação física, utilizando uma atividade chamada esporte, pode fazer a mudança na vida das pessoas. Isso é muito importante. Assim como é importante que os técnicos de futebol tenham a sua credencial no sistema Confef-CREF. Por que eu digo isso, gente? Vocês são uma profissão, isso tem que estar devidamente registrado. Hoje, 3.000 pessoas param de jogar futebol por dia. Se todos quiserem virar técnicos de futebol, nós chegaremos um dia que nós teremos times de técnicos de futebol e não mais jogadores de futebol. Presidente,
Presidente, o que precisa, então, aquela pessoa que está hoje passando de jogador e assumindo a condição de treinador de futebol? O que ele precisa para se regulamentar, para ter esse registro? Em primeiro lugar, é preciso que os clubes se preocupem com a formação integral dos seus atletas. Com o ensino à distância hoje, você pode formar cidadão, ele não precisa ser só técnico de futebol. Ele tem uma gama variada de atividades que pode fazer. Mas para aqueles que vão seguir o caminho, é preciso que eles estejam inscritos. Antes de 95, eles já tivessem a prerrogativa como técnico de futebol, que é o que a lei exige, 3 anos antes da homologação da lei, que foi em 98. O restante não pode, terá que fazer educação física. Tem que ter um curso superior, então. Tem que ter um curso superior de educação física. Tem que ser egresso das instituições de ensino e, se for para trabalhar na docência, licenciatura. Mas, se for para trabalhar na área não formal, que é esporte e todas as outras atividades, ele tem que fazer o curso de bacharelado. Muito bem, professor. Antes de encerrar, eu gostaria que o senhor falasse do funcionamento da casa, porque nós estamos falando aqui para o Paraná, estamos falando para o Brasil. Quando o profissional de educação física chega aqui no CREF 9, o que ele encontra, o que ele pode contar aqui, qual o apoio que ele recebe? Ele encontra uma sede própria, comprada, mantida, com o dinheiro dele. Ele encontra essas festividades que nós temos em prol dele, sem nenhum tostão do dinheiro dele, que é registrado, isso é muito claro para a gente. Isso foram patrocínios que o Conselho conseguiu para que tivesse as festividades. Mas ele vai ser bem recebido na recepção, ele vai ter um departamento de pessoa física que vai dar todo o atendimento à pessoa física. As academias e as associações e clubes têm um departamento de pessoa jurídica, que a inscrição deve ser feita lá. Ele terá uma assessoria na gestão, ele terá uma assessoria no departamento jurídico. Ele pode participar da Assembleia Geral, que nós temos a nossa sala de Assembleia Geral, onde são discutidos assuntos pertinentes e importantes a esta categoria. Tá? Ele tem o direito ao seu registro e à sua cédula, e tem direito, na hora da recepção, a todos os convênios que o Conselho firma com as entidades privadas. Exemplo, plano de saúde com 50% de desconto, um convênio que está sendo assinado hoje com o Banco do Brasil, com empréstimo consignado a juros muito baixos, plano de construção e compra da sua casa própria, também um convênio com o Banco do Brasil. Ele tem também planos para a expansão da sua academia, é um outro convênio que nós fechamos. Ele tem planos de compra em lojas esportivas com desconto. Ele tem desconto em todos os congressos nacionais, se ele apresentar a cédula de registrado dele. Enfim, ele tem um acolhimento e tem o direito de falar diretamente com o presidente na sala do presidente. Ele não precisa esperar, não. Aqui ele fala com o presidente também. Isso a gente teve a oportunidade de comprovar agora. O professor chega e vai conversando com o presidente. Presidente, e de imediato já parabenizando pela gestão, agradecendo essa acolhida e lhe deixando Foz do Iguaçu à disposição quando o senhor for lá para conversar com os nossos assinantes e telespectadores do Encontro Marcado. Muito obrigado e sucesso na gestão. Obrigado a vocês, a todos que nos veem, nos ouvem, ao pessoal de Foz do Iguaçu e da região lindeira, mas também a todo o Paraná, porque o teu programa tem uma penetração muito grande. Acreditem no sistema, acreditem que nós somos profissionais, que nós estamos há 14 anos no sistema, valorizando o profissional, defendendo a sociedade através da dinamização da atividade física. E o CREF 9 faz 10 anos. E eu parabenizo a todos nós estamos de parabéns. Muito bem, então, professor Branco, se você que está nos acompanhando quiser dar um pulo aqui na capital, em Curitiba, Rua Amintas de Barros, número 581, no centro de Curitiba, da capital, e a página na internet www.crefpr.org.br, é isso, professor? Perfeito. Lá você vai linkar com a gente, tem um site, tem um local de reclamação, tem um local de você ficar ativado com todas as novidades que o CREF lhe oferece. E você fala também, tem uma página onde fale com o presidente e com ouvidoria para suas reclamações. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e em Foz do Iguaçu estamos à sua disposição. Obrigado. Logo, logo estaremos lá. É uma saudade muito grande de Foz do Iguaçu, uma cidade que sempre nos acolheu muito bem. Até porque vai ter um gaúcho lá que vai lhe receber com chimarrão, eu imagino. Tem um gremista. Aliás, você também é gremista, né? Parabéns a todos os gremistas.
E parabéns a todos os profissionais. Muito obrigado por esse programa encantador. Obrigado, professor Antônio Eduardo Branco. Nós estamos encerrando o nosso encontro marcado e o professor já sabe, quando ele vai a Foz do Iguaçu, o primeiro a recebê-lo é o professor Almir Grum e depois os outros colegas e companheiros da profissão que lá estão. Eu queria agradecer muito o carinho da sua audiência. O nosso encontro marcado na capital, aqui no CREF 9, na comemoração dos 10 anos do profissional de educação física, termina aqui. Se você gostou, acompanhe nossas reprises e até o nosso próximo programa, quando você é um convidado muito especial. Até lá!